Antes de entendermos Prototype Pollution, precisamos entender o conceito de prototypes no JavaScript, que é a base para entender essa vulnerabilidade. Vamos lá. O JavaScript é uma linguagem baseada em prototypes, não em classes como outras linguagens orientadas a objeto tradicionais. Tudo em JavaScript está conectado através do que chamamos de Prototype Chain. Então, basicamente, quase tudo em JavaScript é um objeto. Cada objeto tem uma ligação interna para outro objeto, chamando seu prototype. Quando você tenta acessar uma propriedade que não existe no objeto, o JavaScript automaticamente procura no prototype daquele objeto. Estou aqui no Node para a gente exemplificar. Então vamos criar um objeto simples sem nenhum método, apenas um name. Const user recebe um objeto com name blank. Beleza, a gente definiu. E a gente pode ver se não tem nenhum método aqui nele. Vamos testar aqui o toString. Então console log para mostrar para a gente. User.hasOnProperty toString. Assim, a gente vê que não tem, deu false, retornou false. E mesmo retornando false, se a gente tentar usar console log, puxar o nosso user e testar o toString nele, que a gente já viu que não tem nele, afinal a gente não declarou, só declarou um nome nele, um name, e funciona. Então, de onde que veio esse toString? Então, basicamente ele veio do prototype, do object prototype. E a gente consegue validar isso com console.log. Primeiro vamos olhar aqui, ó, se o user.proto é igual a object.prototype. E a gente consegue ver que é. Então vamos testar o console.log object.prototype, e no object prototype eu vou ver se ele tem o hasOnProperty com o toString. E eu consigo ver que sim, o toString ele faz parte do object prototype e não do nosso user, mas a gente consegue chamar ele dentro do nosso user por estar direto no object prototype. E o nosso user ele está herdando tudo que vem aqui desse object prototype. Quando você tenta acessar uma propriedade em um objeto, o JavaScript segue essa seguinte ordem. Primeiro, ele vai procurar a propriedade no próprio objeto declarado. Se ele não achar, ele vai procurar a propriedade no objeto apontado pelo seu proto. Que no caso, no exemplo anterior, a gente viu lá como é que acessa, que é, por exemplo, o nosso user.proto. Se ele não achar onde esse proto está apontando, ele vai seguindo essa cadeia até chegar no último nível, que é o object prototype. E se ele não achar, vai dar undefined. A gente pode seguir uma cadeia de protos, aquele _proto, para ir voltando toda a sequência. Então, por exemplo, user.proto, se ele não desse o object direto, se ele desse algum outro, por exemplo, function, se fosse uma função, a gente poderia voltar mais um com mais um ponto, proto, que ele voltaria para o anterior à função, que no caso é um object prototype. Porém, a hierarquia de prototypes vai além do básico. Diferentes tipos têm diferentes cadeias de prototype. Então, como eu citei no exemplo anterior a function, vamos testar ela aqui. Function person com parâmetro name. Eu vou colocar um this.name. Perfeito. Agora eu vou escrever diretamente no prototype do person, criando uma função nova chamada greet. Então, person.prototype.greet, que vai ser o nosso novo método, que vai ser uma function. E nessa function eu vou retornar um hello this.name. Perfeito. A gente pode aqui criar uma instância de blank, que é igual a person, new person, blank. E um const Drian igual a new person Drian. Se a gente der aqui console.log blank.greet, ele vai dar hello blank, e Drian.greet vai dar hello Drian.
Ou seja, ambos estão acessando o mesmo método, ambos compartilham do mesmo método. E esse método, ele está dentro de personPrototype. E tanto o Blank, tanto o Drian, agora apontam para esse personPrototype. E a gente pode verificar isso com console.log. A gente pega aqui blank.proto e a gente verifica se ele é igual a person.prototype. E ele é igual a person.prototype. E se a gente olhar para quem Drian está apontando, prototype que está apontando aqui, ele também é person.prototype. Ambos são o nosso person que a gente criou. E a gente pode até fazer a validação final da própria função person ter o seu próprio prototype. Então, se a gente olhar console.log de person.proto, a gente consegue ver que a person.proto aponta para o próprio prototype, que no caso é a function.prototype. E, como eu disse, que no final é o object prototype, tudo aponta para o object prototype, e a gente pode também olhar que a própria function.prototype, ela também aponta para um prototype, que no caso é o object.prototype, que é o topo de toda essa cadeia. A gente pode testar com console.log function.prototype .proto é igual a object.prototype. Se a gente validar isso, significa que sim, ele realmente aponta para o object prototype. Ou seja, isso é uma cadeia de prototypes. Cada um aponta para um, que aponta para um, que no final aponta para object prototype, que controla todos os objetos do JavaScript. E como eu disse, tudo no JavaScript é um objeto, então esse cara aqui controla tudo que a gente tem no nosso sistema em JavaScript. Então perceba a distinção crucial. __proto é a referência que cada objeto tem para o seu prototype. E o prototype é uma propriedade de funções construtoras, como person, que serve como prototype para objetos criados com essa função. Finalmente, podemos visualizar essa hierarquia completa. No topo de tudo tem null, quando o valor é nulo, então a gente vai para o object prototype, que está no topo mesmo. Alguns exemplos de métodos que tem o object prototype é o toString e o próprio hasOnProperty, que a gente estava usando lá em todas elas e a gente nem parou para pensar que por que a gente estava conseguindo usar, já que não tinha esse método no nosso tipo. Abaixo dele, que aponta para ele, a gente tem o array prototype, por exemplo, que é de arrays, o string prototype, de strings, o function prototype, que é para funções, entre outros que você criar e etc. Então, a gente pode ter alguns métodos em cada um. Então, por exemplo, o array tem um map. Então, qualquer array que a gente criar, a gente vai conseguir usar um map. O string, a gente vai conseguir usar o slice, a gente vai conseguir usar o trim, por exemplo, que tira o white space. E function.prototype, que a gente pode usar, por exemplo, o call. Então, cada um vai herdando o que ele aponta, o prototype que ele aponta. Então, quando a gente usa um array, a gente vai poder puxar métodos que tem array prototype, que por sua vez vai poder puxar métodos que está em object prototype. Agora vem esse ponto crucial. O object prototype está no topo dessa hierarquia, tecnicamente apenas abaixo do null. Isso significa que uma modificação em object prototype afeta todos os objetos em JavaScript. E é exatamente isso que um prototype pollution explora. Se um atacante conseguir adicionar ou modificar uma propriedade em object prototype, essa mudança se torna visível para praticamente todos os objetos na aplicação. Então, antes de ir para o laboratório, vou fazer um exemplo rapidinho aqui no Node, só para a gente ter uma noção de como que funciona um ataque. Então, vamos escrever aqui direto em object.prototype. Eu vou colocar um isAdmin e ele vai ser true. Como eu escrevi ele em object.prototype, teoricamente, isso daqui afeta todos os objetos do JavaScript. Então, vamos testar aqui. Vamos criar um objeto novo. Const normal user. User. E ele vai ser um objeto só com um name mesmo. Vou colocar aqui blank. A gente só colocou name nesse objeto, mas mesmo se a gente der um console.log aqui, eu vou conseguir acessar o normal user.isAdmin. E ele não só vai conseguir acessar, como vai dizer que é true. Ou seja, um usuário normal passou a ser admin, passou a ser um isAdmin true. Isso não afeta apenas
o nosso normal user, que é um objeto. Isso afeta todos os tipos de objeto. Então, se eu testar aqui um console.log, um objeto vazio, .isadmin, ele vai dar true. Se eu testar um array vazio, ele vai dar true. Se eu testar uma função vazia, function, vai dar true. Então, qualquer coisa que a gente criar vai dar isadmin true, porque o object prototype, ele está acima de todo mundo. Então, ele que vai definir tudo que a gente criar. Isso é bem perigoso, porque, por exemplo, em um sistema com if normal user.isadmin, ou seja, se for true, se o normal user for isadmin, a gente vai dar acesso a ele para uma página administrativa, apenas se ele for admin. E no caso, ele é admin, porque a gente conseguiu setar que todo mundo é isadmin true. Então a gente conseguiria acessar uma página administrativa que a gente não tem permissão. Afinal, a gente passou a ser administrador porque a gente alterou lá na raiz do nosso sistema. E aqui um sisteminha, um lab bem simples, que ele tem um login, uma página administrativa que mostra todos os usuários, e ele tem um local da gente alterar preferências aqui, alterar dados de tal usuário. Só para um simples teste, eu vou logar aqui com o user, com a senha user123, e ele vai logar aqui na página de API Login. Perfeito. A gente conseguiu logar, ele me deu um Session ID, que a gente vai usar nas próximas requisições. E agora que eu estou logado, eu vou usar esse Session ID para tentar entrar na área administrativa. E se eu tentar acessar a área administrativa, que lista os usuários, a gente não tem acesso. Access denied. A gente não é admin. E o que eu posso tentar fazer? Um prototype pollution aqui. Então, eu passando a minha Session ID em um local que eu consigo alterar, por exemplo, na API Update Preferences, eu consigo passar um objeto falso, um objeto que injeta um proto com o isadmin, passando ele como true. Como o sistema utiliza o isadmin para passar para a área administrativa ou não, se o usuário tiver esse isadmin, que no caso só o administrador tem esse isadmin, caso a gente consiga injetar isso daqui, a gente vai transformar tudo em isadmin, não apenas o nosso usuário, mas tudo. Então, em vendo essa requisição, eu consegui trocar aqui o user para true no isadmin, e se eu tentar conectar novamente na página administrativa, você pode ver que eu consigo listar todos os usuários, ou seja, eu consigo acessar a página administrativa.